Olá, olá, boa noite, minhas deusas. Vamos continuar com o estudo do nosso livro Mulheres Ficam com os Lobos, nosso amado livro. Vamos conversar hoje sobre o capítulo 7, o Corpo Jubiloso, esse conto, né, que fala sobre a conexão com o nosso corpo, né, com esse templo, com essa energia tão potente que o corpo representa. E é um capítulo pequeno, é um capítulo mais simples, né? A gente trabalhou o Patinho Feio no último encontro, né? Mulher Esqueleto, então contos mais fortes, mais intensos, mais repletos de camadas. E agora a gente está com esse capítulo que é mais uma reflexão. Eu acho que não tem como Clarissa tocar em tantos assuntos, né? Falar de família, falar de ancestralidade, falar de amor, falar de aprender a impor limites, falar do Barba Azul, né, dos abusos, da violência, não falar, não tocar, não tem um espaço dedicado ao corpo. Ia ficar faltando, ia dizer, poxa, faltou um pedaço, faltou uma mulher selvagem, habita um corpo selvagem, né, então fica faltando um pedaço dessa conexão com o corpo, e é o que esse capítulo propõe. Então, o que que a gente tem, né? Ele não tem um conto, né? Ele tem uma história que ela viveu, né? Quando ela estava viajando, que é o caso da La Mariposa. E essa mulher, né? Forte, interessante, né? Com um padrão de corpo completamente diferente de tudo, que expressa a leveza e o tempo, mas não tem o conto tradicional para a gente fazer a leitura, né? E poder ir discutindo. Então, hoje eu queria que a gente trouxesse um debate mesmo sobre esse capítulo, para quem leu, né, trazendo os aspectos que chamam a atenção, e a gente trazer esse espaço de debate, de discussão sobre o corpo, né, sobre essa grande consciência que ela traz, né, esse corpo que tem que estar em júbilo, esse corpo que tem que estar sendo energizado, honrado, que tem que estar sendo intencionado, esse corpo jubiloso. Como foi para vocês, para quem conseguiu acompanhar essa leitura, para quem já leu antes, talvez, há mais tempo? Se você está assistindo a gravação, deixa nos comentários aqui do YouTube, como foi a leitura desse capítulo. Alguém quer compartilhar? Esse capítulo é um acalanto, né? É uma coisa de você se achar, você se identificar, você se perdoar, você se aceitar, você se entender, porque, usando o exemplo, quando ela fala dela mesma, do corpo dela, né? Ela é originária do México, né? Pelo menos uma parte da família dela onde ela conheceu essa tribo de mulheres que parecem com o corpo dela. E eu me identifico nisso porque eu sou uma mistura de duas avós. Meu corpo não parece com o da minha mãe, não parece com o dos meus irmãos, não parece com o do meu pai. Meu corpo é uma junção do corpo e da identidade das minhas duas avós e dos familiares que as antecederam. Então, realmente, eu super me identifico com isso. Eu tenho cabelo de uma, o rosto de outra, a cor de uma, a boca da outra, de uma, entendeu? Ser mais gordinha das duas. Então, eu me identifico com isso e ela mostra como isso é, na verdade, da tua história, da história da família. Você faz parte de um todo que não é só você. Eu achei isso muito. Sim, sim, perfeito. Um aspecto também interessante para a gente trazer aqui, e que, obviamente, né, pela data de lançamento do livro, ela não aborda, e que eu acho que a gente poderia sim explorar, as questões do corpo em si, da estética, né, que nós temos, mas também as questões neurobiológicas. Então, né, a gente também tem aspectos dessa psique instintiva que habita esse corpo, que tem traços, né, que tem costumes, e que às vezes esses hábitos, essas rotinas, elas também fazem parte de alguns quadros de neurodivergência. E isso é mais do que apenas um padrão estético de beleza, é sobre o ser. Ontem eu fiz um atendimento com uma deusa e, inclusive, nós conversamos sobre isso, sobre algumas rotinas que ela, como mulher, mesmo na nossa sociedade, não consegue ter dentro do quadro de autismo.
Então, o quanto a gente acaba até mesmo generalizando mulher, né? Tipo, mulher selvagem. E até nisso nós somos plural. Então, vai além da cultura, vai além dos sonhos, vai além do feminino, né? Tudo que traz para o nosso corpo qualquer idealização, qualquer objetivo ou meta, tira a liberdade do corpo ser, né? E é ser habitado. Eu estou contando isso porque a gente brinca, né? Eu estava falando para ela que, como vocês sabem, a minha irmã ela é autista. E eu sempre cresci com ela tendo esquisitices. Que na época não tinha diagnóstico, o diagnóstico dela tem só alguns anos, e eu cresci com uma irmã esquisita, fazia um negócio esquisito. E aí eu sempre disse que a gente sempre brinquei, então começava com coisas esquisitíssimas. E hoje em dia eu chamo Deusíssimo. Porque quando a gente vai para o culto às divindades, né, sei lá, qualquer cultura grega, a gente vai ter a individualidade de cada deusa. A gente vai ter o corpo, a estrutura do corpo de Deméter como uma deusa materna, que materna toda a terra, um corpo mais forte. A gente vai ter Afrodite no corpo curvilíneo. Então, a gente, até quando a gente olha, né? Oh, meu Deus, que delícia! Até quando a gente observa esses padrões, a gente também encontra plural no feminino. Até que, de repente, tudo isso foi tirado das mulheres na parte histórica do cristianismo também, né? A Virgem Maria, ela é igual, é uma mulher branca de manto. O corpo dela é magro, né, bem europeu, magro, né, não mostra nenhuma curva, não demonstra nada, que ela está envolta em 30 panos, e se perdeu, então, a conexão com esse corpo, até mesmo para manter o aspecto da donzela, né, esse corpo intocado, esse corpo puro, virginal. Então, são tantas camadas históricas, sociais principalmente, a gente tem uma diferença muito grande quando a gente está falando do corpo da mulher que está em comunidade, a mulher periférica, a mulher negra, que tem um corpo completamente diferente daquela mulher elitizada branca. Então, né, o corpo da mulher negra ele é mais curvilíneo, né? Ela geralmente tende a ter quadris mais avantajados do que o nosso padrão europeu sem graça, reto. Então, são. Sim, o nariz, às vezes também, mais Também conhecido largo, como enfim. tapa. E a gente Como? tá na Júri. Repete? Ah, então a gente vai ter essas características também sendo trazidas com muito poder e força na aceitação desse corpo, na aceitação do corpo como ele é. A gente hoje já tem aqui as cacheadas presentes, né? Então, essa aceitação dos cabelos, essa aceitação da imagem, e isso vem de um lugar muito intenso para a gente trabalhar não apenas o nosso corpo, mas a valorização do corpo feminino como um local que deve ser habitado, que tem que ser nosso, né? É, o corpo ele é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação. Porque a gente vem também dessa estrutura, né, de colocar a gente no padrão, num padrão, né, estético, europeu, enfim, de corpo. E aqui no Brasil, a gente já tem um outro aspecto, que seria esse corpo também mais curvilíneo, né, com peito, bunda, enfim, com rosto também que tem que ser delicado, cabelo que era liso, né, que era considerado mais bonito, teria que ser liso, louro, né? Enfim, então a gente vem hoje desconstruindo todos esses padrões para a gente encontrar a nossa real beleza, encontrar o nosso real padrão dentro daquilo que eu sou, né? Como a Larissa falou, a gente é os aspectos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, até tem eu vi um Rios essa semana,
né, falando sobre isso, porque o pessoal fala de braço de merendeira, a pessoa tem braço de, né, grande, enfim, tudo isso vai criando-se padrões e criando-se coisas para colocar a gente dentro de uma caixinha e de um padrão inalcançável, né? Porque são coisas que, dependendo do corpo que você tem, você não consegue chegar ali. Você nunca vai conseguir chegar ali. E ele vai ser sempre inalcançável, porque quando chegar, vocês conseguir chegar naquele padrão, o padrão já mudou. Porque ainda temos esse aspecto, né? O padrão não é padrão. Não é um padrão. Aquele mesmo, ele não fica permanente. Tanto que na história mesmo, a gente tem as pinturas em que tem fases que as mulheres eram mais robustas e que isso era bonito, que isso era sinônimo de saúde, a mulher ter ancas largas, porque ela era parideira, ela era uma boa mulher e ela tinha saúde, e as mulheres magras eram consideradas mulheres que não tinham muita saúde, que não tinham muita força, que não iam aguentar partos, enfim. E aí, no decorrer da história, isso foi sendo mudado, né? E hoje a gente vê esse movimento maior da gente se adequar a quem a gente é. E aí, na hora que a gente consegue quebrou, né, muitos desses padrões, vem agora esse aspecto da magreza absurda, com esses remédios para que as mulheres fiquem fracas, frágeis e mega magras, né? Para também fazer com que a gente com que controle que a gente fique também mais fraca e mais adoecida, porque você está bem no seu corpo, você está satisfeita com o seu corpo, isso não é bom para o sistema, para o mercado, não é bom para o patriarcado, enfim, não é bom para a indústria no geral, para tudo. Né? Então, vamos Isso. criar um outro padrão agora. Todas tomam canetinha para ficarem magrérrimas, e esse é o novo padrão. E Né? detalhe, é preciso entender também que o padrão de beleza, ele é feito para ser inalcançável pela massa. Então, sempre será inalcançável pela massa. Na hora que um padrão de beleza passar a ser acessado, ele será atualizado. Então, não é feito para que as pessoas, que o geral, se tenha acesso a um recurso que seja da elite. Então, quando as pessoas não tinham como armazenar comida, como a Carol está narrando, ter um corpo avantajado e gordo mostrava riqueza, mostrava que você tinha fartura de alimentos, porque naquela época não se armazenava. Então, você tinha alimentos abundantes à vontade. A partir do momento em que o pobre passou a ter acesso às classes sociais mais baixas passaram a ter acesso a alimentos, então passou a ser feio ser gordo, passou a ser fora do padrão. E aí o padrão passou a ser ter um corpo malhado, porque a academia era uma coisa inacessível. Hoje em dia tem academia em toda esquina, então 30 academias no bairro. Então hoje em dia o padrão é o quê? É Pilates. O padrão era CrossFit, aí o CrossFit passou a ter um em cada esquina, vai perder o padrão do CrossFit. Aí virou correr, porque correr era caro, era coisa da elite, sair correr. Agora que tem corrida de rua em todo canto, já não é mais o padrão de beleza ter um corpo tão magro. Então, todos os movimentos, né, em relação à saúde do corpo, em relação sabe, estética do corpo, que na verdade é só para cuidar do nosso corpo, são ditados pela elite para que se tornem inalcançáveis. Então, hoje em dia, qual é o padrão? Era ser super magra. Você vê as esposas dos bilionários, todas magérrimas. Só que agora que as canetinhas estão acessíveis à população, mesmo parcelando em 12, estão acessíveis à população, logo esse padrão de beleza também será atualizado. Então, a gente sempre vai estar correndo atrás de um padrão inalcançável, que é nada mais, nada menos que a Matrix, o patriarcado, a estrutura, manipulando e dizendo, não, não é por beleza, é por saúde. E como se julga um corpo saudável? Pela imagem que a sociedade faz de um corpo saudável. Então, um corpo saudável antes era um corpo com curvas, um corpo saudável agora é um corpo magro. E aí a gente perde a conexão com o corpo para entender para que o meu corpo serve. Serve para quê? A que o meu corpo me serve? Cada uma de nós tem hábitos diferentes, tem necessidades emocionais únicas,
tem desejos, tem sonhos únicos. E seu corpo, ele serve para que você possa realizar e conseguir tudo isso. As minhas necessidades como nômade, viajante, trabalhando, são totalmente diferentes, por exemplo, das de Larissa, que trabalha fixa. O corpo dela tem uma utilidade, tem uma função, o meu tem outra. Não, mas vamos padronizar e vamos ficar todas triatletas. Então, o chamado desse livro é que esse momento da gente entender que é preciso cuidar do corpo, como o sistema sempre faz, a Matrix vem, distorce o discurso e volta novamente a dizer, não estou colocando você numa caixinha, não, eu estou só te dizendo que cuidar do seu corpo é isso, mas você é livre para cuidar do seu corpo como você quiser. Estão problematizando demais, faz academia quem quiser, não quer fazer academia, não faça, fica em casa engordando, você é livre. Só que aí cria um senso de comparação pejorativo, depreciativo, em cima daquilo que você não faz. Então, é distorção? Sim. É distorção? Sim. A forma como o sistema lida com os corpos das mulheres, a gente não está nem falando dos casos graves aí sobre posse e tudo isso, estamos falando aqui só sobre estética. Porque esse capítulo não é nem sobre os corpos das mulheres nesse lugar tão barba azul, mas é sobre a gente entender toda essa comparação. E outra, uma parte muito importante que ela fala, que é o tanto de energia que a mulher desperdiça nesse fluxo de depreciar, criticar, tentar melhorar, tentar alcançar o padrão, que nada mais é do que energia criativa do sagrado feminino indo pro ralo. Exatamente. O seu humor, a sua alegria, o seu ânimo, a sua vontade de viver, vai tudo pro ralo, porque você se olha no espelho e você não está igual ao padrão da época. Tá fazendo sentido por aí, meninas, quem tá com uma câmera fechada e não leu? Sim, eu tô com a câmera fechada, que eu tô deitadinha aqui, Tudo bem. mas tô ouvindo tudo. Tá fazendo muito Você leu o sentido. capítulo? Li, eu terminei ele hoje de manhã. Conta, o que mais reverberou para ti? O que mais me chamou a atenção foi uma parte que falava sobre... Deixa eu ficar em pé aqui. Não, pode estar confortável. A parte que tava falando... Deixa eu pegar, eu até marquei ela aqui, porque eu nunca tinha pensado nisso, falando sobre como que o corpo... Porque a gente sempre tem esse pensamento de achar que o corpo é algo inanimado, né? E que quando a alma entra no corpo, ela vai animar esse corpo. E aí, eu nunca tinha pensado dessa outra forma de que, às vezes, o corpo ele é o receptor que faz a gente materializar, né? Porque a alma ela não consegue sentir sem um corpo, vamos dizer assim. Não sei, eu entrei um pouco numa viagem assim espiritual da coisa, sabe? Tô tentando É procurar. a 237. Isso. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com os quais a alma pode escrever nas nossas vidas. Suponhamos, como nos contos de fada, em que as coisas mudam de forma, que o corpo é um deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. Me arrepiei. Gente, eu achei isso assim, uau! Sério. E aí, depois dessa parte também, que eu marquei, está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como uma escultura. O corpo não é de mármore, não é essa a sua finalidade. É de ser alimento da psique, de nos elevar, impulsionar, impregnar de sensações. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências.
Sem o corpo não haveria a sensação de entrada de algo novo, de elevação, altura, leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é um lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Surreal, né? Eu marquei esse trecho, por isso que eu sei a página. Quando eu vi isso, eu falei assim, gente, nunca tinha pensado nisso. Explodiu minha cabeça assim mesmo. E acho que foi a parte que mais reverberou para mim. E na DNB, né, nas terapias integrativas, a gente tem várias terapias que trabalham o corpo, né? Tem, inclusive, eu tenho uma formação que é conversando com os órgãos, em casos de doença física. E aí, nesse lugar de entender que o corpo é vivo, completamente vivo, né? Meu corpo, como bruxa, é vivo. Ele não é tipo, ele faz parte de um lugar que eu habito minha alma, meu corpo, meu templo, eu cuido do meu corpo. Pô, bonitinho, massa, também é meu templo, mas é vivo. Uhum. Tipo, tem forças próprias, tem necessidades próprias, tem ciclos próprios que não são conectados diretamente à minha alma. Às vezes o meu corpo está com energia e eu tô com vontade de ficar quieta, mas o meu corpo está com energia. Sim. Às vezes eu tô com vontade de fazer um montão de coisa e o meu corpo está sem energia. Uhum. Então, ele é um ser próprio, um organismo vivo, né? Nós temos células em movimento, um pulso de energia. Então, é um aglomerado de energia que pulsa em uma frequência própria. E a partir do momento que a gente passa a se conectar com o nosso corpo nesse lugar, todo o resto passa a não fazer o menor sentido. Não tem lógica de sacrificar o meu corpo. Inclusive, nesse trecho que você leu, ela fala, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho a página de novo. 237. E daí, seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para regenerar o pensamento geral e prestar atenção, com profundidade e sinceridade, ao nosso corpo como ente poderoso e sagrado? Então, quando a gente fala um ente, eu passo a trazer esse corpo como uma entidade, como uma divindade, viva em si. Sim, ele não é inerte, né? Depois E não ela é. traz também que o corpo é como um planeta, né? Ele é uma terra por si só. Ela fala lá no finalzinho do conto da borboleta. Lindo. E traz esse olhar também da gente começar a entender esse corpo como algo vivo e poderoso e se conectar a ele e honrar os ciclos dele, honrar as mudanças dele, né? E achar beleza nos outros corpos. Porque se eu sou ensinada que o meu corpo é feio e o meu braço de merendeira ele é igual ao da minha mãe, que é igual ao da minha avó, sabe o que eu acho do corpo delas? Feio. Eu tenho uma sobrinha, né, para quem não conhece a minha vida pessoal, não tenho filhos e tenho uma sobrinha de 8 anos da minha única irmã. E a minha sobrinha, ela é uma criança grande, ela não é uma criança pequenininha. Ela tem o bração, o pernão, tem 8 anos e tá quase com 1,5 m, do meu tamanho. Eu sou baixinha, gente, para quem não sabe, eu sou baixinha. Né, Carol? Ela tem 8 aninhos e tá do tamanho da titia, segundo ela, muito grande. Quando ela tiver com 15 anos, ela tá 3 de mim. Então, e aí ela tava dizendo, titia, eu estou gorda. Eu disse, como é a história? Vem cá, né? Minha irmã, vocês conhecem, ela é psicanalista também, mas ela veio falar pra mim, titia, estou gorda. Eu disse, por que você está gorda? Ela disse, olha o tamanho da minha perna. Quando eu sento, olha o tamanho da minha coxa. Aí eu olhei para ele e disse, você vai ter a perna fina como? Olha o tamanho da minha. Olha o tamanho da perna da sua mãe, olha o tamanho da perna da vovó. Você vai ter uns cambitinhos como? Aí ela parou. Só se doar, né? Doa metade, entendeu? Aí Rapa assim na taxa, faz um Aí ela churrasco. parou e ficou calada. Depois, ela veio falar comigo de novo. Disse, titia, a minha perna é grande igual a de todos vocês, não é? Eu disse, é isso mesmo. Ela foi olhar. Ela foi prestar atenção. E disse, Analisar.
E o meu braço também é igual de vocês. Eu disse, isso mesmo. Eu disse, mas me diga uma coisa, você acha a titia feia? Ela disse, não, titia é muito bonita. Eu disse, e a mamãe? Ela, minha mãe é linda. Eu digo, mas se você parece com a titia, você parece com a mamãe, como é que você é feia? Ela para. Disse, você tem minhas pernas, meus braços, você tem a nossa simpatia e alegria. Eu fiquei, né? Como é que você é feia se a gente é bonita? Você é uma cópia. Ela é a cara do pai, mas eu vivo dizendo que ela é minha cara. Ela sabe que não é, ela adora dizer que é minha cara. Aí minha irmã cheirou com o marido, é bem engraçado. Só que aperfeiçoou o modelo, né? Mas o rosto dela é a cara do pai. Aí eu disse, a gente é bonita, como é que você é feia? Porque eu me acho muito bonita. Aí ela, eu também me acho muito bonita. Nunca mais ela veio com essa conversa de corpo. E aí ela fala, né, que possamos honrar os corpos que não nos permitiram usufruir. Porque ninguém falou isso pra mim na minha juventude. Eu sempre fui uma criança de coxas grossas, demais. Sendo que eu tenho as pernas finas como? Se a minha mãe tem as coxas grossas. Se a minha família é toda de mulheres de pernão. Todo mundo usava shortinho curtinho quando era pré-adolescente e eu não usava porque a minha coxa era grossa demais. Uhum. E eu já vi depoimento, uma vez eu vi um vídeo de corpos que para nós são perfeitos, para a gente entender o tanto que o sistema é tóxico. Paola Oliveira, que é um padrão de beleza para homens e mulheres unânime. O tanto que ela já sofreu com o corpo dela. Principalmente na época que ela fazia balé e era uma mulher curvilínea. Enquanto todas eram magérrimas. Então, até o padrão que a gente tenta copiar também está sofrendo dentro do sistema. Gente, está uma coisa errada. Tem ninguém feliz, então, insatisfeito? Sabe o que que é engraçado? A gente vê que, na verdade, isso é uma forma de controle. Falar pra gente que o nosso corpo é feio é uma forma de controle, porque quantas vezes a gente já ouviu falar que barriguinha de chope de homem faz parte, é lindo. Cabelo branco em homem, ai, ele tá um gato, ele tá, como é que fala? Não é galã, não, é... Quando a pessoa vai ficar mais... Coroa. Tá um coroa muito gato, não sei o quê. E homem envelhece como um vinho, né? Mulher não pode envelhecer. Então, assim, isso também é uma forma de controle. Se a gente não gosta do nosso corpo, é muito mais fácil de controlar. Algo que a gente não tem prestígio. E, e vem de um... Ah, Lua. Oi, Deusa. E vem de um aprisionamento muito grande que parte do conceito também, né, na parte filosófico-religiosa, a partir do momento em que esse corpo ele tem que ser sempre virginal. Porque qual é o corpo envelhecido? É o da anciã. Quando a gente tem os três arquétipos do sagrado feminino, a donzela, a mãe e a anciã, a mãe é um corpo que muda. Olha o tanto que as mulheres sofrem na maternidade com o corpo pós-parto. Porque o corpo da mãe, o corpo no arquétipo materno, no arquétipo mãe, ele não é aceito. O corpo que ficou com quadris largos, e é independente de qualquer classe social, padrão de beleza, poder estético. Né? Veja a diferença, por exemplo, de artistas famosas. Pronto, Beyoncé. Ela num corpo donzela e ela após as gestações. O quadril dela expandiu, ela tem um quadril de mãe. Ela tem um corpo que gerou vida. Essa transformação é necessária. Fisiologicamente, o corpo da mulher se completa na gestação. Várias partes do nosso corpo são completadas a termo. Então, a glândula mamária, tudo isso foi feito para ter leite em dia. Se não tiver leite, não completa. Tudo bem. Mas esse corpo, ele tem esse poder de transformação. E aí, então, a gente tem o corpo da mulher velha, de cabelo branco, a coroa. Um homem coroa é legal, uma mulher coroa está depreciando. Então, a gente tem o corpo da coroa, que é anciã, que também é negado. Porque a mãe e a anciã são versões sábias da psique feminina, não manipuláveis.
Então vamos encher a cara de botox, vamos encher a cara de preenchimento para a gente parecer eternas donzelas, mulheres de cera. Porque senão vão perceber que a gente envelheceu. Então, o conceito desse corpo, que ela traz do corpo jubiloso, é para a gente passar a devolver o poder ao corpo. Até ela fala, na 239, o poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo, e ela dá itálico nessa diferença de do e no, é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas, com sua vergonha da própria carne. E é um tema unânime. Se eu pegar uma roda de mulher de qualquer lugar que eu esteja, e eu disser, hoje nós vamos falar sobre o corpo, todo mundo tem ponto. O famoso precisava perder pelo menos uns 5 quilinhos. Quem nunca? Ai, se eu perdesse os 5 quilinhos, a pessoa às vezes é macérrima. Ai, perguntar para um homem feio, horroroso, se ele é bonito, eu sou 10, eu sou 11 de 10. E aí tu vai perguntar para uma mulher bonita se ela é bonita. Ai, teria se eu perdesse mais uns 5 quilinhos. É Miss Brasil. Ai, eu preciso perder não sei o quê. Ai, essa pochetinha me incomoda. Ai, isso não sei o quê me incomoda. Além A das gente tão precisa ter clássicas a intervenções autoestima de um homem estéticas, né? hétero, mediano. Mediano para Uhum. feio. Além das intervenções estéticas que estão sendo vendidas de uma maneira cada vez mais intensa e pegando as gerações mais jovens. Principalmente, né? Que eu acho que o número é um Isso. número alarmante, o número de jovens fazendo procedimento estético, né? Para se tornar, às vezes, a cara ficar com a cara igual a do filtro. E do como Instagram. que as crianças de hoje em dia têm acesso à maquiagem, né? Eu tenho uma irmã que ela tem 11 anos, então eu tô muito nesse mundo da pré-adolescência, assim, né? E todo aniversário tem, sabe essas brincadeiras de aniversário que tem? Sempre vai ter uma que vai ser spa. Aí é ficar fingindo que tá fazendo máscara de facial, fingindo que tá fazendo skincare. E as amigas dela amam maquiagem, todo mundo quer maquiagem, ela sabe que quer Sephora, ela quer ficar indo nesse negócio, e a mãe dela não deixa, né? A mãe dela é toda natureba. Então ela só pode usar maquiagem que não contamina, etc. Ela fica para morrer. Porque as amigas dela já usam, já vão de maquiagem para escola e ela não pode. E ela tem 11 anos. E cada vez essas crianças estão com cara de mais velha, né? A gente era aquelas crianças mais, não sei, desleixadas, assim, né? E que faz parte de ser criança, né? E nossas amigas dela, assim, tudo com cara já de mais velha, tudo maquiada. Muito, muito É, diferente, assim, mudou em muito pouco tempo. a adultização infantil, né? A Aí a gente adultização tem infantil. a adultização. E aí a gente tem outras camadas também, né? Nesse caso, a gente tem a influência das redes sociais expondo essas crianças a conteúdo adulto, né? Que nada mais é do que o compre batom. Uhum. Então, né, todas as blogueiras, na verdade, elas estão, se arrume comigo. Essa blogueira vai para lugar nenhum, mas ela mete um se arrume comigo para te vender a necessidade de ter algo. Então, só que nós temos poder aquisitivo e temos poder lógico de dizer, gente, não vou comprar. Elas não têm ainda esse nível de processamento social. Cérebros imaturo, então, acaba sendo expostas a conteúdo adulto do marketing, da indústria que vende, né, por causa o sumo do capitalismo nas redes sociais. E aí elas são o público que mais consome. Né, para várias estratégias de marketing, essa geração dos 8 aos 14 anos são a porta de entrada para essas marcas acessarem os pais. Uhum. Então, usam conteúdos atrativos para essa juventude, para que possam acessar, então, as casas e, então, fazerem os pais consumirem realmente seus produtos. Mas, nesse processo, destruiu a psique da criança. Sim.
Tem Porque a mãe, festa, né, com tema de spa, para levar no spa, para fazer como se tivesse, né, fazer o cabelo, fazer maquiagem, fazer unha. Eu acho então, que, É muito pode falar. louco. eu acho que envolve também até os meninos, né? Porque tem com a influência dos Red Pill e com esse men's world aí, que deixa a mulher só objetificada também, eu acho que entra junto essa necessidade de você ser sempre bonita e você estar sempre jovem, produzida. E minha irmã também, ela é 8 anos mais nova que eu, e eu vejo a diferença. Eu fico, gente, ela é muito, tipo assim, não sai de casa se não tiver com maquiagem, se não tiver 2 horas arrumadíssima, tipo assim, perfeita para ir na padaria. Eu fico, tipo, chocada com a diferença, né, que a gente vai, aí, que vai passando, com o tempo que vai passando, e tanto que vai influenciando as pessoas, né, mas bizarro. E a questão que fica é exatamente o trabalho, né, nosso, como ancestrais dessa geraçãozinha, de estarmos nela e nas crianças, nas demais, trazendo liberdade, trazendo poder de escolha, né, sabendo lidar, né, não levando a nossa criança para o rolê. Porque às vezes, quantas vezes eu já atendi, né, encontrei situações que dizem, eu saí com a minha filha estava tão arrumadinha que eu fui vergonha. E ao invés de desconstruir essa criança pré-adolescente, a gente é atacado através desse adolescente, punindo a nossa imagem e os nossos corpos. Gente, isso é de um abuso, de uma violência absurda. Então, ao invés da gente ensinar essa criança a se desconstruir, ela acaba ficando aprisionada e nos aprisionando junto, abatendo as nossas dores de rejeição da nossa infância, em que éramos patinhos feios, todos, tentando nos adaptar a um meio social. Então, né, é preciso também que a gente tenha conversas com essas crianças, que a gente fale sobre isso, que apoie mães que proíbem, que apoie mães que interferem, mães que negam, mães que não deixam. A minha irmã é igual, minha irmã não permite que a minha sobrinha, é só se for uma coisa assim, esporádica, ela maquia minha sobrinha, mas se deixar, ela vai todo dia para a escola maquiada. Proibido também. Então, a gente tem que apoiar essas mães que lutam contra o sistema. Né? Não é apenas dizer, eu amo meu corpo e estou aqui de boca calada. Sim. Quantas, na hora que estiver no meio de jovens, vamos abrir uma roda de debate. Meninas, vocês usam maquiagem sempre? Eu sempre que estou num clubinho, assim, com amigas que têm filhas pré-adolescentes, eu boto para conversar sobre isso. Hoje eu tive eu chamo de date, né? Eu tive um date com a minha melhor amiga. Há 29 anos de amizade só. E aí eu fui para casa dela, né? Trabalhei de lá. O trabalho é bebendo e digitando as sentenças, né? Ficou uma maravilha. E tome vinho, e tome não sei o quê, e tome não sei o quê. E a minha filhada tem 13 anos, ela menstruou. E ela é muito sequinha, uma tabuazinha mesmo, sabe? Agora que ela começou a desenvolver um pouquinho mais de bunda, eu até brinquei com ela, falei, ué, deixou de ser uma bunda vegana, tem até uma bundinha aqui, brinquei, apertei. E ela é minha filhada, né? E a gente é amiga da vida toda. Então, a gente é amiga da sexta série. Ela tinha um biotipo, eu tinha outro, só que a gente parecia uma com a outra. Na época, a gente parecia mais do que eu parecia com a minha irmã. Então, todo mundo achava na escola que ela era minha irmã, tipo gêmea. E a gente andava colada uma na outra para a vida toda. E a gente contando os causos para ela, e eu aproveitei para perguntar como é que está essa adolescência dela. Ela reclamou que ela não tem amigas, que ela, tipo, faz um papel ali para poder ver se consegue alguma amiga, tenta ser uma pessoa diferente para conseguir amizades e tal, blá, blá, blá. E eu comentei algumas coisas sobre amizade. Eu falei, às vezes demora assim para a gente conhecer amigos, mas vamos supor, sua mãe me conheceu na sexta série. Mas se eu não tivesse conhecido sua mãe, Rebeca e as minhas amigas da sexta série, se eu não tivesse as encontrado na sexta série, eu não sei quando eu teria encontrado um outro grupo que tinha tanto a ver comigo com aquela fase da vida. E aí, sobre encontrar pessoas que até são diferentes de você, mas
tem uma vibe, tem a sua energia, e também se aceitar como você é, porque cada uma era completamente diferente da outra. E todo mundo se achava bonito. Eu achava a Emanuele bonita do jeito dela, ela me achava bonita do jeito que eu era. Ela se achava horrorosa, eu me achava feia. Entendeu? E eu expliquei isso para Isis. Eu falei, Isis, ó, ainda botou o nome de uma deusa, né? Isis, porque é formada em história, minha amiga, né? E aí botou Isis. Isis, eu sei que agora parece muito estranho, mas você vai achar sua trupe. E você vai se enxergar mais bonita, você vai se adequar. Você não precisa mudar para conhecer pessoas, você tem que ser você, mas nunca ser você sem mudar, sem melhorar. Então, a cada dia a gente está melhorando como um ser humano. Mas a gente, na essência, continua sendo a gente. Quem quiser gostar da gente, gosta da gente do jeito que a gente é. E isso vale no emocional, no físico, no espiritual, não importa. Então, a gente acha a nossa galera, né, Carol? A gente acha a nossa galera. Às vezes demora um pouco mais. Se você for mais introspectivo, demora mais. E tudo bem. Ela é mais introspectiva. Eu nem sou. Mas naquela época, a sexta série, eu era tímida. Então, a gente também vai amadurecendo essas coisas. E aí, hoje, o amor que eu tenho por mim, estando uns quilos, estando mais magra, estando mais gorda, estando aqui, é uma construção dolorosa, de longas datas, que eu queria que alguém pudesse ter dito lá atrás para mim que estava tudo bem, que eu era linda desse jeito. Então, eu falei para ela, você é linda desse jeito. Você não precisa mudar nada em você. Seu corpo está mudando e você vai abraçando essas mudanças. E você vai ser feliz cada dia com o seu corpinho, com a sua vida, com a sua personalidade. Quem quiser se chegar, vai se chegar. Então, a gente tem uma alta tolerância às pessoas que chegam a gente, com as mulheres. Quantas vezes você precisa falar para sua amiga, ai, amiga, tá linda. Aí ela fala, ai, eu tô horrorosa hoje, eu tô inchada, ai, tô isso, tô aquilo. Aí você, que isso, amiga, tá linda, essa roupa tá linda. Então, essa construção é muito importante à medida que a gente enxerga também que, como mulheres, a gente tem que olhar a outra com menos crítica e tem que aprender a também não se criticar tanto. Eu era muito, não tanto de olhar a outra com crítica, mas de me autocriticar, como a maioria das minhas amigas. A adolescência é uma fase difícil, mas infelizmente tem horas que a gente carrega esses fardos pela vida toda. A gente carrega aquela necessidade. Minha mãe é extremamente gordofóbica. Então, quando eu tô gorda, que é o caso, ela bebe e me distrata. É uma situação muito difícil. E ela não consegue disfarçar, entende? É bem pesado mesmo. E a mulher que eu sou hoje já passa por isso com altivez, com beleza. Que pena que você se sente assim, mãe. Eu me amo do jeito que eu tô, eu me amo quem eu sou, eu não preciso mudar para te agradar. Eu me agrado. Arrou. Eu me Que agrado. lindo. Maravilhoso. Que lindo. Se você não estiver satisfeita com seu corpo, faz o que lhe achar, o que lhe aprouver. Eu faço o que eu puder com o meu corpo para mantê-lo saudável, funcional e com a conexão espiritual que eu quero e preciso ter com a Mãe Natureza. Porque meu corpo não é minha alma que anima meu corpo, é meu corpo que anima minha alma. E esse olhar é muito, muito forte, Larissa, muito bonito sobre o corpo, sobre toda a estrutura e sobre negar os padrões ancestrais, sobre dizer não passará, né? Isso acaba aqui. Eu entendo que você talvez tenha recebido muitas questões e muitas críticas que vêm de uma época também em que as críticas eram muito mais severas, né? Em que o bullying era normal, em que as críticas eram, né, em qualquer coisa era frescura de mulher. Eu entendo que você foi ensinada a ser crítica, mas isso acaba aqui, né? Não vou levar isso adiante. Então, esse olhar sobre o nosso corpo, esse olhar sobre a nossa força, esse olhar sobre as transformações do corpo, sobre as fases. Vai ter época que a gente vai estar mais gorda, vai ter época que vai estar mais magra, vai ter época que vai estar sarada, vai ter época que vai estar, não vai estar. São ciclos, a gente não vai permanecer com o corpo congelado o resto da existência. No mesmo mês, né? Não é nem épocas longe, em um mês
no mesmo mês, né? Esses dias também eu tive no ciclo passado, meu corpo alterou bastante, e eu até estava no espelho e fiquei comentando com um amigo, eu disse, olha só como meu corpo tá lindo. Olha o tamanho tá meu seio, meu ventre tá enorme, meu quadril chega a estar encaixando, eu estava fértil, meu quadril chega a estar encaixando. Meu corpo jura que vem um bebê pela frente. Ele correndo. Ele tá pronto, meu corpo tá pronto para nutrir uma nova vida. Chega, eu tava com a pele cintilante, seios fartos, meu útero jurando, e eu só no golpe ali, ó. Ele jura, ele se prepara, desaba tudo. Aí eu fico brincando que o ciclo menstrual é meu corpo iludido, aí ele fica totalmente triste porque eu não dei um bebê a ele, aí ele vai e desaba em sangue, eu fico super na bad, fica todo murcho. Não quero mais brincar, eu quero ficar deitado, eu quero só uma bolsa quente, você me enganou. Aí eu digo, não, mas confia em mim, não vai acontecer não. Aí ele acredita de novo. Aí eu fico fértil de novo. Mas o corpo, ele jura que vai receber essa energia. Mas É olha six só como... seven, né, aqueles adolescentes? Six seven, six seven, six seven. Então, eu não fui ensinada a olhar para o meu corpo menstrual, a olhar para o meu corpo fértil, a entender que era um corpo fértil. Eu só me achava mais gorda. Certo período do mês eu estava gorda. Eu estava enorme, minha barriga estava enorme. Não estava enorme, meu útero estava triplicando de tamanho para ter um bebê. Eu não fui ensinada a honrar isso. Porque no período pós-menstrual ali, a gente está toda magrinha, maravilhosa, sequinha, drenada, né? E aí depois, o útero começa a dobrar para receber o bebê. Começa a ficar, ter todo o processo da vida em movimento. Então, a gente não é orientado a isso. E é aquilo, se você cicla e tem um corpo cíclico, também está errado, porque você tem que estar com um corpo estático, sempre com energia. Se você é uma mulher que já não cicla mais, também você está errado de todo modo. E ela fala aqui também no livro, né, para olhar o corpo também como a própria terra, né, que é redonda, e também olhar a natureza, que a natureza ela está sempre mudando. Então, o corpo ele também vai estar sempre mudando. Nada na natureza é exato, é aquilo, é só um formato, né? Tudo está mudando o tempo todo. E o nosso corpo também, ele vai mudar, né? No decorrer da nossa vida. E essa geração, né? Que a Larissa falou, essa geração passada, minha mãe também tem um pouco isso, e ela fala quando se eu tiver mais gordinha também, ela chega e fala, Carolina, tu engordou, hein? Tá engordando, hein? E fica, às vezes, controlando até o que eu tô comendo, enfim. Porque é uma geração que foi ensinada, né, a isso, a controlar, a ter controle, a viver nesse padrão e nesse controle, e passou para a gente também. E a gente vai quebrando padrão, né? A gente chega aqui para quebrar o padrão. Não. E aí eu dou às vezes mas tá bom, mas vou comer mesmo, não quero saber não, né? E aí quando eu tô mais magra, eu sinto uma aceitação melhor quando eu emagreço. Ah, tu emagreceu, hein? Sabe? É um outro olhar, né? Um outro falar. Então a gente está aqui para quebrar realmente esses padrões, porque essa geração passada ela foi muito aprisionada nessa parte de corpo, de cabelo, né? Isso. E é isso. Até meu cabelo também. Ela fica assim, mas o teu cabelo quando você era criança não era tão cachinho, tão pequeno assim. Tá, mas ele é assim agora, mudou o hormônio. Os hormônios mudam. Meu cabelo agora, e ele agora tá mudando de novo. Ele já tá ficando mais, parece que mais liso. Quando eu fiz a transição, logo depois ele estava muito mais enrolado. Então, vai mudando também hormonalmente, o nosso cabelo também muda e faz parte. E aí a gente aprendendo a se olhar com mais carinho, aprendendo a se amar né, como a gente é realmente na nossa capinha, porque essa capinha aqui é para a gente experienciar o mundo, é para a gente experienciar a vida, né, para a gente viver. E quando a gente aprende a realmente amar isso, por mais que o outro fale, enfim, coloque, né? A gente também vem, pelo menos eu, Larissa, viemos de uma geração, né, que o bullying era pior dentro de casa do que fora, né? E aí a gente vai aprendendo também a criar mecanismos de não sentir isso, né? E de aprender a conviver com isso da melhor forma, porque a gente já
está inteira, a gente já se completa, a gente já sabe o nosso valor, e nosso valor não está fora, não está no cabelo, Isso. não está no corpo, não está em nada disso. O poder do corpo e no corpo, né, como elas falam. Um aspecto importante que às vezes vem nas perguntas é tipo, ok, então, se na verdade tudo é um movimento do sistema, da matrix do patriarcado, para que a gente esteja se comparando, treinando, ficando com o corpo definido, a bunda dura, nananá, e tudo isso, e tendo beleza, então vamos abdicar de tudo isso, não vamos mais comprar um creminho anti-rugas, não vamos mais fazer academia também, vamos aceitar o nosso corpo do jeito que ele é. E aí vem, qual a consciência, então, para a gente encontrar um meio termo entre esse sistema? Então, vamos ser todas contra o Botox. Acabou, né? Fora os avanços estéticos. Então, como é que a gente encontra um meio termo dentro desse sistema? Entendendo a função do corpo. Quem é você? Quem é você? Como é a sua rotina? Né? Quais são as suas necessidades? Né? O que o seu corpo precisa ter? Você tem uma rotina acelerada, então você precisa de um corpo forte. Um corpo mais flácido, ele é um corpo sem resistência física. Se você precisar correr, ele não corre. Se você precisar pegar um monte de mala pesada da esteira do aeroporto, você não vai ter força. Então, eu preciso de um corpo forte, eu preciso de um corpo rápido. Então, quais são as necessidades do meu corpo como Aline? Né? O que eu preciso ter? Né? Como é a minha rotina? Como é a minha exposição? Por exemplo, eu fico exposta a essa luzinha há muito tempo. E essa luzinha não é legal. Então, eu gosto de colocar alguns cremes que protejam de exposição de luz branca. Então, porque o meu corpo está aqui, células recebendo essa luz o tempo inteiro. Então, quais são as necessidades do meu corpo? Como é a minha rotina? Eu sou estudante, eu trabalho sentada, trabalho sentado o dia inteiro. Meu corpo precisa, sim, de movimento para que ele tenha equilíbrio. Né? Esse olhar para as necessidades do meu corpo faz muito parte dessa conexão. Então, né, eu aqui em Pipa, né, tenho estudado muito Tantra, estou com uma grande amiga aqui, com muita vontade de fazer umas parcerias para a gente fazer uns workshops aí, unindo terapias e Tantra, unindo o corpo. E o Tantra é isso, o Tantra, embora tenha toda uma filosofia que acabou levando fama por causa do aspecto sexual, o Tantra é sobre corpo, sobre presença, sobre corpo habitado, sobre sentir, sobre consciência corporal. O que o meu corpo está precisando? Às vezes eu estou indo para a academia só porque dizem que eu tenho que ir para a academia todo dia, e o meu corpo não está precisando de academia. Meu corpo está precisando de luta, meu corpo está precisando de dança, meu corpo está precisando de movimento, de fluidez, eu estou rígida demais para fazer o que na academia. Não, mas é porque tem que treinar todos os dias, porque tem que fazer atividade física, porque atividade física é saúde. Para de repetir. Qual a função do seu corpo? A função do seu corpo é sustentar você sentada por horas, na mesma posição. Então, você precisa de músculos fortes que ajudem no movimento sanguíneo, na circulação de retorno das pernas. Então, qual a função do seu corpo nessa fase da sua vida? Talvez daqui a 10 anos ele tenha outra função. Então, né, não é ir contra a estética ou tudo isso, mas entender que isso tudo serve a todas nós. A academia, o crossfit, o pilates, a yoga, estão à nossa disposição. Nós não servimos a eles servem a nós. Os avanços tecnológicos, os procedimentos estéticos, eles servem a todas nós. E é o que a gente faz, o que faz sentido também para o que você faz sentido para você, porque às vezes para você não faz sentido você ir para academia todo dia, malhar, pegar peso todo dia, né? E às vezes faz mais sentido você, sei lá, fazer uma outra aula, fazer um yoga, fazer, né, outras coisas que fazem mais sentido, que conversem mais com você, que você vai também estar cuidando do corpo. Esse aspecto que você trouxe, eu acho também que é muito. Esse equilíbrio é muito daquilo que não é só para suprir uma carência ou uma baixa autoestima, porque muitas vezes a gente faz coisas só pensando no outro, né? No que os outros estão falando. Aí eu vou emagrecer porque os outros estão achando que eu estou gordinho. Eu preciso pintar o meu cabelo porque as pessoas estão começando a criticar os meus cabelos brancos nascendo. E, porque não é bonito, por isso, que é aquilo outro. Né? Então, às vezes, a gente faz coisas
mais baseado no que os outros estão falando e não necessariamente naquilo que a gente está sentindo, né? Então, esse fortalecimento, ele faz com que você olhe para você e você fale, isso aqui não faz sentido para mim. Eu quero deixar meus cabelos crescerem brancos. Isso não faz sentido para mim. Eu estou bem com o meu corpo, estou feliz com o meu corpo. Eu não preciso condicionar meu corpo a mutilações, a cortes, a sofrimento, a produtos químicos que vão ser nocivos também para a minha saúde, porque esteticamente não é aceito, né? Então, eu acho que o equilíbrio é você fazer porque você quer fazer para você. Eu quero, igual tô com meus cabelos crescendo branquinhos, mas eu tava achando meu cabelo muito escuro, e aí eu falei assim, eu vou pegar e vou dar uma clareada nele. Aí fui, dei umas clareadas dele, botei um coisa para clarear, enfim. E aí meu marido falou que meu cabelo tá tricolor agora, que ele tá com 3 cores. Eu falei assim, mas tá ótimo, tá bonito, gostei. Deu uma clareada, deu uma luz. E era uma coisa que eu não estava querendo pintar ele todo. Eu ainda estou conversando comigo mesmo em relação a isso. Mas é comigo, não com as pessoas. Não com o que as pessoas estão falando que está branco, que está feio, se eu vou pintar, se eu não vou pintar. Né? Então, eu acho que é mais essa construção do ser. Do que você se sente bem com você, você não vai sentir e não vai fazer e sujeitar o seu corpo a coisas que não são para você, que não é o seu corpo que está pedindo, ou que não faz sentido para você. Isso tem um aspecto que é o da gente entender o que é livre-arbítrio e o que é sistema. Porque se você pegar uma mulher que tem cabelos brancos e pinta, e perguntar ela por que ela pinta, ela vai dizer que é porque ela gosta, que ela não gosta do cabelo branco. Só que, às vezes, ela não tem conhecimento sobre o sistema. Não sei se vocês já assistiram Diabo Veste Prada, em que ela está usando um suéter azul, eu acho, e aí, então, a mulher, eu esqueci agora. Acho que era laranja. Não, acho que é azul. Acho que é azul. É azul, é azul. E Aí aí, ela acha que não é um suéter de marca. Eu não ligo para a marca, e ela explica a origem daquela cor. eu vou até colocar, ela dizendo assim, é tudo igual, vocês não fazem diferença nenhuma. E ela, então, explica a cadeia em que o marketing conduz as nossas escolhas de uma maneira inconsciente, através de exposição e manipulação. Então, muitas vezes, nós estamos, sim, todas nós aqui estamos sujeitas a isso, a imagem que todas nós temos. Né? O meu cabelo grande e cacheado e solto tem uma comunicação que eu fui ensinada de que isso é forte para o sistema. Então, não dá para romper a bolha em um nível tão profundo, porque é muito inconsciente. Então, a questão é o quanto a gente está entendendo a dinâmica do jogo para a gente poder fazer as nossas escolhas com o máximo de livre-arbítrio que o sistema permite que a gente acesse nessa dimensão tão turva. Porque a roupa que nós estamos usando, que eu simplesmente abri o meu guarda-roupa e escolhi, e eu não quero colocar uma roupa X ou Y, eu quero me vestir uma roupa assim, 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 confortável, também é uma manipulação do sistema. Chega num ponto em que é impossível não estar na manipulação do sistema. Então, principalmente o corpo das mulheres, é uma manipulação do sistema. Então, porque tudo que a gente tentar fazer para libertar o self, o sistema, ele vai distorcer. Vamos empoderar as mulheres. Aí o sistema vem e começa a apoiar o empoderamento feminino. Vamos apoiar as mulheres, né, com corpos Veste um livres. cropped e reage. Vamos apoiar as mulheres com corpos livres. Aí o sistema vem e faz o quê? Campanhas publicitárias sobre corpos livres. E aí, no fim das contas, é tudo manipulação do sistema, é rir para não chorar. Então, ter o máximo de consciência sobre o seu corpo é entender sua rotina, é entender a sua necessidade, é entender que ele é um veículo dessa dimensão, né, que o seu corpo não é necessariamente uma tela, né, ela até diz aqui assim, que o self não precisa mover montanhas para se transformar, um pouco já basta, a gente, né, não precisa dessa mudança toda. Então, sabe, eternos processos de renascimento na imagem, tudo isso. Então, são escolhas,
e entender para que o meu corpo serve, como é que ele funciona, e tudo isso, porque às vezes até mesmo o fato da gente usar o nosso corpo como vitrine da nossa alma, também é uma manipulação do sistema, porque às vezes esse corpo ele está expressando toda a rebeldia do meu coração, e eu raspei a cabeça e pintei de azul, e tá lindo, mas eu preciso que ele seja um corpo saudável, que acorde cedo, porque eu pego o trabalho cedo da manhã, e esse corpo é exausto. Então, cuidar do corpo é mais do que expressar, e é expressar ao mesmo tempo. Por isso é tão complexo, porque ele também é expressão, ele não é só função, mas ele não é só expressão, porque ele também é função. E como é que falta esse nó, Aline? Aos poucos. Vai ter uma época que vai estar mais expressão, esse final de semana eu quase pintei meu cabelo de vermelho, vai ter uma época que ele vai estar mais função. Liguei para uma amiga e disse, vou raspar. Eu tô com vontade de raspar o cabelo. Aí levei o esporro de uns 5 amigos e parei com a ideia. Vai ter época que ele vai estar na expressão, vai ter época que ele vai estar na função, mas desde que a gente tente estar o máximo de consciência possível sobre o porquê que eu estou fazendo esse movimento. Porque totalmente livre sobre os nossos corpos, não somos. Eu acho que entra também muito no autoconhecimento e na escuta do que o corpo está falando com a gente, né? Porque, por exemplo, eu desde quando era pequena, assim, eu nunca gostei muito de esporte, nunca gostei muito de academia, nada dessas coisas eu não gostava. E eu fui meio que tipo, tá, eu não gosto, não vou fazer, e é isso. Só que também não me permiti explorar coisas diferentes, coisas novas que eu não conhecia, que eu nunca tinha feito e que talvez eu pudesse gostar, só porque antes eu já tinha o que é esporte? Esporte é isso, 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 então eu não gosto. Aí eu comecei a experimentar yoga, calistenia e, tipo, são outras coisas também, mas, tipo, são esportes que me tornaram totalmente, tipo, uau, então eu gosto, então eu posso ser esportista, eu posso ser alguém diferente, eu posso, tipo assim, mudar essa mentalidade e não me forçar a fazer algo que eu não quero. Se eu encontro o que eu gosto, esse movimento, essa escuta não se torna algo tão difícil e como um desafio, mas se torna algo simples, fluido no dia a dia, né? Então, acho que também é muito importante a escuta nesse momento, escuta do corpo, né? E o quanto a gente também é ensinado a sacrifício, né? Quando ela fala, né, o self não precisa de sacrifício, não precisa mover montanhas para adaptar o corpo. Porque ao invés de dizer assim, filha, vamos experimentar uma aula de, sei lá, de educação física, uma aula de luta, vamos pegar um judô, como será que é? Que interessante. A gente é ensinado que tem que fazer judô, porque tem que ser, porque não sei o quê, tem que ir pro balé, porque todo mundo vai, porque a turma inteira vai. E aí, toda diversão de viver novas experiências, toda diversão de viver novas experiências, ela simplesmente é retirada do nosso self-aventureiro. E também o medo, né, de começar novamente e não ser bom o suficiente, e nos permitir estar no iniciante, não no avançado já, ou algo assim. Então, essa cobrança de sempre ser bom também é algo muito que como você vai ser bom em algo se você nunca fez, né? Na DNB a gente fala muito assim, quando a gente vai viver algo diferente, qualquer coisa que seja, uma viagem, um passeio, um rolê, um banho de mar, descorpo, nós vamos viver algo novo. Prepara. Corpo, nós vamos viver algo novo. Eu vou de parapente esses dias. Corpo, a gente vai viver algo muito novo. Gente, eu gritava que o instrutor bolava de rir, ria que todo mundo ficou meu amigo depois quando eu desci, porque era muito divertido me ver no fazendo o ru. Então, corpo, a gente vai viver algo novo, Tu muito doida, diferente. tu pulou mesmo, doida. Ai, foi maravilhoso, não? Quando ele dava uns giros assim, minha gente, a alma saía do corpo, voltava, saía do corpo, voltava, era ótimo. Recomendo. Os bichos estavam em volta assim, maluca, mandei não fazer essa merda, tá doida, depois vem me perguntar alguma coisa, eu não vou responder.
Os Desse dias jeito. tava tudo tonto. Parapetir é tranquilo, ainda me vem paraquedas. Toda eu tô indo para São Paulo. Daqui a pouco eu boto foto do paraquedas. Mas corpo, vamos viver algo novo. E depois que viveu a experiência corpo, o que nós aprendemos? Qual diversão nos esperou hoje? Qual a parte mais divertida? A parte mais divertida era não ter controle nenhum. Eu estava num parapente com um instrutor e eu não tinha controle absolutamente de nenhum movimento. Eu estava completamente, com a minha vida completamente à mercê da sabedoria de outra pessoa. Então, qual a parte mais divertida da experiência hoje? Isso pode ser fazer algo simples, como ir jantar sozinha. Quantas mulheres nunca saíram para jantar sozinhas? Nunca foram ao cinema sozinhas? Nunca fizeram uma viagem sozinhas? Corpo, nós vamos viver algo novo. Prepare-se para a diversão. Então, trazer esse lugar de um corpo vivo também é um corpo que testa, também é um corpo que experiencia, também é um corpo que se diverte, também é um corpo que ri de si mesmo. É um corpo que ri de si, e isso é muito potente. Isso é muito poderoso. Faz sentido por aí, deusas? Para a parte terapêutica hoje, eu queria convidar vocês para passarem a semana conversando com o corpo e anotando experiências. A gente pode fazer uma DNB para limpar trauma, várias questões, mas corpo é consciência, é tantra. Corpo é toque, é estímulo. Corpo é consciência. Então, sentir algo, viver algo, tomar um banho de chuva, tomar um banho de mar, diferente, com consciência, sentindo as ondas, sentindo o mar, sentindo o impacto, mergulhar, fazer uma massagem, tomar um banho. Eu faço sauna, assim, cantando mantra. Sozinha na sauna, assim. E medito na sauna também. Então, quantas vezes a gente entra num lugar de estar em presença com o nosso corpo, antes de dormir, quando deita na cama. Esse corpo, como estamos agora? Quando a gente acorda e abre os olhos, fecha. Corpo, como estamos acordando? Até aprender a nem abrir o olho. Voltar à consciência antes de abrir os olhos, espreguiçar gostoso, se esparramar, corpo acorda, corpo acorda, corpo. Corpo, como estamos hoje? A gente já acorda, tipo, ai, tô cheio de coisa pra fazer. Ou então acorda, não vou fazer meus pensamentos hoje, eu vou fazer um mantra, tudo mental. E o corpo? Eu senti. Quem tem par, pode pegar uma amiga, né, ou qualquer pessoa também e dançar, talvez, de venda. Tive uma experiência super legal aqui, a gente fez uma aula de forró vendado. Zero mente, não tem como saber quem tá errando e quem não tá. Só consciência corporal. Eu tô falando pro meu corpo. Corpo, quando a gente vai pra pipa, corpo. Agora já era que eu tô descendo. Tem que ser quando eu voltar. Deus a permissão, Deus a permitindo, mês que vem tô em São Paulo. Só mais algumas luas. E aí, Teresópolis. Ó. Venha. 6-7, Será? 6-7. Lu tá na Ásia, né, Luna? Lua. Tu tá Austrália. Na Austrália. Austrália, Uhum, é outra deusa minha que tá na Ásia. Austrália. Ó, vou sim. pra Europa, ó, bora. Mas então, né, a dança, quantas vezes você colocou uma música para você dançar vendada? E fechou os olhos? E permaneceu a música inteira? Não é aquele fechadinho de olho gostoso. Então, assim, para essa semana eu quero que vocês façam 7 dias de terapia no corpo. Eu não vou
trazer as terapias no grupo, eu pensei em trazer, mas estão mulheres em países tão diferentes, que aí fica até difícil de sugerir, mas vocês entenderam? Conseguem já idealizar algumas coisas que poderiam fazer nas rotinas pessoais? Então, corpo, nós vamos viver algo novo. E aí vem a nossa frase clássica, né? Atualiza corpo, atualiza corpo, atualiza corpo, atualiza corpo, esse programa atualiza. Bem, era o que eu tinha para trazer para todas nós hoje. Vocês querem comentar mais? Nós passamos agora o próximo encontro dia 28, né? Se eu não me engano, dessa terça próxima. E vamos trabalhar a Mulher Braba, os Sapatinhos Vermelhos. E aí, corpo com sapatinhos vermelhos vai ser muito legal a leitura. Porque sapatinhos vermelhos é exatamente sobre os prazeres. Gostaram, Deus? Fez sentido? Uhum. Marcado na agenda, dia 28. Embora a gente não tenha lido efetivamente, né, o capítulo do livro, até porque é esse tão meio que autobiográfico, né, ela fala muito mais, não é um conto como os outros, ela fala muito mais sobre ela, sobre outras mulheres, sobre as mulheres que ela viu. Uma das coisas que eu gostei realmente foi o que a Rafa falou, e a outra é ela falando da mulher que de 35 anos ali, eu já estou com 40, né? A mulher de 35 anos, com a pancinha, com as estrias, com o peito mais caído, dançando, pelada. Aí depois eu li de novo e falei, peraí, ela tá pelada. A mulher pelada, dançando numa fogueira. E aí tu analisa, por que a mulher tá pelada, dançando numa fogueira? E outra coisa, tão livre com um corpo que não é no nosso padrão, que não tem padrão, né? Que tem controle, no nosso controle Que atual. inveja que eu fiquei dela. Aí eu até tentei, eu fiz a imagem, mandei no grupo, né, do corpo jubiloso, como a mulher borboleta, porque eu tentei fazer no negócio, ele não deixou de jeito nenhum fazer uma mulher, mesmo que fosse a distância, só a nuance da mulher nua dançando na fogueira. Ele se negou. Diz que é nudez, que é peladez, que é sem vergonhice, não Mas quer fazer de essa jeito mulher, nenhum. Por que mas será, essa né? mulher Eu vou tentar borboleta, fazer com o homem para ver se vai fazer. mas essa mulher borboleta tá padrão. Tá uma jovem, Eu não tive sedutora. escolha. Foi o que ele quis fazer para mim. Ele falou, é isso ou não isso. E dane-se. Eu botei 325 prompts. Não aceitou nenhum. E dane-se, Eu falei, adorei. vou botar borboleta, que aí vai ficar isso, e não tenho o que fazer. Então, foi o melhor que eu pude fazer para nós hoje. Se fosse o Grok, ele fazia. O Grok faz mulher pesada na gente. Se fosse o Grok, ele fazia, que horror. Botar em outro IA. Mas vamos, né, vamos fazer experiências e principalmente, meninas, vamos colocar lá no grupo, compartilhar. Tem muitas deusas que estão vindo falar comigo, que estão lendo, às vezes em outro ritmo, não estão conseguindo acompanhar, assim, essa cadência que a gente está sustentando, isso é muito forte para nós, muito bom. Esse apoio de estarmos lendo, assim, realmente, uma apoiando as outras. Mas muitas meninas estão lendo e em outro ritmo, estão compartilhando, estão indicando, né? Veja que o grupo não diminui, né? Não tem aquela evasão que eu achei que teria. Eu achei que a gente, quando começasse, o grupo ia ter uma saída, porque esse livro, ele também é um livro que a gente vai engolindo aos poucos. Mas quando a gente compartilha as experiências, a leitura, o trecho que bateu, tô lendo, li hoje bateu isso, hoje bateu aquilo, né? A gente também vai alimentando o grupo e vai fazendo que as mulheres terem o desejo de pegar no livro. Então, não precisa só ter o grupo no dia que tem um encontro, né? Não é só para mandar link do Google Meet. Compartilhem, né? Compartilhem as experiências. A gente agora vai pegar uns capítulos intensos, né? Vai pegar agora os patinhos vermelhos, vai pegar, né, a alma criativa, vai pegar a pele de foca. Então, vem agora uns capítulos também fortes, e vamos compartilhar essa transição, né? E até o desafio da leitura mesmo, né? Eu estava conversando com a minha terapeuta e brincando com ela, eu digo, às vezes eu amo e odeio esse livro, né? Eu vou fazer uns stories, eu sempre faço stories dizendo que eu amo, que esse livro mudou minha vida,
Vou fazer uns stories dizendo aqui por que eu inventei um grupo que eu tenho que ler esse livro de capa a capa. É cada tapa que eu levo. Pra que eu inventei de ler esse livro de capa a capa se eu não tenho oportunidade, né? Porque a gente vai levando os tapas. Mulher Esqueleto bateu, Corpo de Biloso bateu. Eu estou no ambiente de praia, biquíni. Afeta os de qualquer mulher com a que a gente lê, Corpo Jubiloso. Aí eu, tá bom, tá bom, tá bom. Então, eu também vai incentivando a ver que é isso, é consciência. Gente, Obrigada, meu amor. Amei nosso encontro. Como sempre, é maravilhoso. Rita tá mandando um beijo para vocês, minha gatinha. Tá ali olhando para mim. Prontinho, levando no grupo. Tchau, meninas. Bom ver Um vocês hoje beijo, sempre novamente. bom ver vocês. Boa noite. Boa noite, Aline, meninas. muito Obrigada. obrigada. Maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Print enviado. Tchau, tchau. Tchau, beijos. Boa noite. Parar a gravação.